Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Café Cidade em mais um vídeo sobre conceitos e pensamentos urbanos que deram origem aí ao urbanismo. Este que é um vídeo, digamos assim, continuação ou parte 2 de um vídeo que eu lancei há algum tempo que se tratava da Reforma de Paris. E neste último vídeo, então, eu fiz uma digressão. A gente viu como Paris chegou até um momento onde o Barão de Rosman assume a prefeitura de Paris. Então, para quem tiver interesse, né, em entender todo esse contexto histórico e urbano da cidade, vai estar aqui no card o link para esse vídeo e também na descrição. Então, sem mais demora, a gente vai para este vídeo que é a implementação do que ficou chamado como o Plano Rosman. Bom, como vimos no último vídeo, Rosman chega ao poder, né, à prefeitura de Paris, nomeado pelo Napoleão III, que por sua vez toma o poder na França após aí um período de revoluções que tomou conta da Europa, ali desde a década de 1840. Também essa série de revoluções ficou conhecida como a Primavera dos Povos. Tratei disso no vídeo anterior, então, né, caso vocês tenham interesse, vejam lá. Para quem já viu, já sabe como tudo aconteceu, né, as revoluções aí de cunho socialista que tomaram conta de toda a Europa. E então, assim, Napoleão aproveita esse gap de poder aí, digamos assim, né, esse momento de turbulência, e assume o poder da França e nomeia ali para prefeito de Paris o George Eugène Haussmann. Napoleão III, ele tinha um interesse muito grande de transformar Paris e toda a França no novo Império Romano, né? Também aí mais num pensamento megalomaníaco, quase que uma sequência aí de Napoleão Bonaparte. Então ele tinha esse fascínio no Império Romano e na estruturação da cidade, da maneira que Roma estruturava as cidades. E o mundo todo vinha também num movimento aí que veio a ser conhecido como eclético, ou neoclassicista, né, onde eles começavam a dar valor em todos os sentidos ao movimento da Renascença ali por volta do ano 1500. Então, com tudo isso em mente, Napoleão III também havia feito algumas viagens e observado como Londres tinha se estruturado, lidado com pandemias, aliás, com epidemias que assolaram a cidade naquela época, e toda a reestruturação em torno ali do rio Tâmisa. E isso ficou ali então na mente de Napoleão III, e ele quis implementar isso em Paris. Então, ao nomear ali o Haussmann, ele deu carta branca para que ele fizesse o que fosse preciso para sanear ali a cidade de Paris. Então, até esse momento, Paris era uma cidade típica medieval, com um traçado chamado ali de labiríntico, né? Ou seja, aquelas ruazinhas que foram crescendo de acordo com a expansão, né, natural da população, criando ali vielas, becos, e sem nenhum tipo de saneamento previsto para todas essas habitações. O padrão de construção da cidade, né, ainda medieval, vinha já há algum tempo tentando ser alterado, né, para sair daquele padrão tipicamente medieval, né, em construções de madeira, tentando ali já se transformar em padrões construtivos mais com construções em alvenaria. Contudo, era um processo muito lento, porque as pessoas não tinham todo esse capital, né? A gente viu que a França vinha desde 1790 a 1789, quando teve a Revolução, passado
por uma instabilidade política, econômica e até social muito grande. Então, elas já iam-se aí em torno de 60 anos e todo esse período foi muito conturbado, então, naturalmente, que a cidade não iria evoluir. Teve ali alguns, que hoje muitos economistas até chamam de voos de galinha, né, que é quando uma economia de um país, ou mesmo a prosperidade de um país, dá um pequenos saltos, mas volta ali à estaca que estava antes ou até anterior. Então, a França estava nessa situação. A cidade carecia ali de obras de infraestrutura de um grande porte. Contudo, havia, né, a população ocupando esse espaço e dividida, distribuída urbanisticamente dessa maneira que eu comentei com vocês, nesse desenho urbano bem caótico. Aliado a isso, né, o mau cheiro da cidade, devido a não ter o esgotamento sanitário, e as epidemias também que assolavam a França. Então, tudo isso, aliado a esse já histórico que havia ocorrendo da França, de revoluções populares, né, de cunho popular, mas num embate ferrenho com as forças do governo, as forças militares. Então, em todo esse contexto, né, e com todo esse conteúdo histórico que a gente viu no vídeo anterior, assume a prefeitura o Haussmann. Então, a estratégia de governo de Haussmann foi simples. Ele não tinha carta branca para fazer o que quisesse, né, desde que atendesse ali os anseios de Napoleão III. E a ideia central e na qual fundamentou toda a reforma da cidade foi de transformar o sistema viário da cidade de maneira que tropas militares pudessem chegar a pontos estratégicos da cidade no menor tempo possível, evitando com isso arapucas e barricadas em épocas de revolução vindo por parte da população, né, dos revolucionários, e pudessem ali a capturar ou até mesmo frear ali tropas para que viriam a conter aí os movimentos de revolução. Então, com essas premissas, Haussmann traça avenidas e corta a cidade de fora a fora, sem respeitar nenhum tipo de contexto já pré-existente de desenho urbano. Então, construções antigas, casas, quer seja comércios, o que tivesse pela frente dos planos que ele tinha de traçado de sistema viários, eram demolidos mesmo e ali construídas as suas grandes avenidas, os seus grandes bulevares. Então eram avenidas largas que permitiam a locomoção das tropas e dificultavam a instalação de barricadas e a espreita de revolucionários, né, em becos e mesmo em sacadas, porque com a rua longa diminuía a comunicação e diminuía uma estratégia que os revolucionários tinham, que era arrancar as próprias pedras das ruas que existiam, que eram ruas menores, né, tomando conta de toda uma rua, toda uma viela, aguardando passar ali as tropas para que eles pudessem apedrejar e fazer outras emboscadas a partir daí. Então, com isso, ele já eliminava esse problema que era o principal, né, uma vez que o governo queria se manter no poder e não enfrentar esses problemas que já haviam, que estavam acontecendo em Paris já desde o início então, da Revolução Francesa. Então essa demolição arrasa a cidade de Paris. Haussmann destrói aproximadamente 120 mil casas e no lugar delas constrói mais 320 mil novas habitações, já aí mais modernas e dotadas de infraestrutura, que é o principal. Essa infraestrutura ia desde o aquecimento por gás, eletricidade, água encanada e o saneamento urbano, né, o recolhimento e tratamento de esgoto, aos moldes do que o Napoleão viu em Londres, e principalmente o saneamento do rio Sena também, copiando o modelo que foi aplicado ao rio Thames em Londres. Então, 300 quilômetros aproximadamente de novas vias foram abertas em Paris. E essas vias todas dotadas dessa infraestrutura e também de um aperfeiçoamento do transporte público coletivo. Haussmann também investe na construção de edificações institucionais, como escolas, prisões, quartéis generais e outras edificações voltadas ali para o âmbito institucional. E todas essas novas construções seguiam um padrão determinado pelo plano,
quer seja no estilo, que era o neoclássico, né, o eclético, ou até mesmo na questão da altura, do número de pavimentos que as construções poderiam ter. Até fazer um parênteses aqui para explicar o que seria esse conceito urbano, para quem de repente não é da área de arquitetura ou de engenharia, possa não entender o que seria gabarito, mas nesse meio profissional a gente denomina gabarito o número de pavimentos que uma área da cidade é permitido, normalmente o poder público permite que se construa. E então, pelo plano Haussmann, ficou determinado um gabarito de 6 pavimentos na cidade de Paris, e as edificações teriam essa regulamentação de serem atender ao estilo eclético e terem essa altura máxima de 6 pavimentos, o que gerou ali fachadas mais homogêneas e até mesmo no quesito cor, elas deveriam pender ali mais para o tom pastel, né, da cor bege ou mesmo da cor cinza, trazendo ainda uma maior homogeneidade para a cidade. Mas toda essa revolução urbana feita por Haussmann foi possível também devido a uma reforma administrativa que ele fez na cidade, que é importante a gente entender. Paris e até mesmo a França, ela é administrativamente dividida no que a gente vem a chamar de arrondissements. Os arrondissements são como se fossem pequenas unidades administrativas. A nível nacional, no caso da França, elas existem, né? Aí elas se equiparam mais a estados ali ou condados, né? Então elas têm esse papel. E a nível municipal, que no caso seria de Paris, elas seriam quase como bairros, como a gente conhece aqui no Brasil, com a diferença de que os bairros eles não têm ali uma autonomia política de decisão do que fazer com recursos e aonde investir, né? Tudo isso é aqui no Brasil, é delegado ao governo municipal. Já com os arrondissements de Paris, eles têm uma certa autonomia, e isso já ocorria em Paris antes do período do Napoleão III. Ele começa a ser implementado em 1795. Inicialmente foram feitos ali 12 arrondissements. Eles começam ali em torno da Ile de la Cité e expandem-se, né? Inicialmente com uma divisão que não é semelhante ao que é hoje. Com o plano Haussmann, ele faz essa reforma administrativa. Inicialmente ele expande esses limites da cidade de Paris, que antes era mais próximo ao núcleo, né, ao marco zero da cidade, que é a Ile de la Cité, ali onde está a Catedral de Notre-Dame. Então ele expande esses limites da cidade de Paris, inclusive pegando algumas áreas que eram consideradas áreas rurais, mas ficavam ainda dentro das antigas muralhas de proteção, né? Então ele expande até essas muralhas e fecha ali o perímetro da cidade, próximo do que já é hoje, e com isso ele divide a cidade, redivide novamente em outros arrondissements. A cidade passa então a ter não só 12, mas 20 arrondissements a partir do plano de Haussmann. Esses arrondissements eles já são distribuídos a partir do plano em formato de caracol, vocês vão ver aqui na tela. Então eles começam sendo numerados ali do núcleo, né, da onde está a Ile de la Cité, e vão se desenvolvendo em espiral até que chega nas extremidades, né, e cada um deles é nomeado com um número, né, vai do 1 ao 20 até o último arrondissement. Cada arrondissement desse é dividido em 4, né, chamado de quartiers, ou quartos, né, aqui no caso traduzindo, numa tradução mais livre. Então cada arrondissement tem 4 bairros, esses quartiers seriam daí sim como se fossem bairros nossos, porque eles não possuem ali nenhuma autonomia política, nem administrativa. E esses quartos seriam correspondentes a quadrantes deste arrondissement, né? Então seria o quadrante nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. Cada um tem ali os seus próprios quartiers, né? Eles não têm um formato homogêneo nem uniforme, né? Cada um deles tem um formato próprio, mas possuem ali os seus quartiers. E então com isso o Barão de Haussmann consegue
fazer uma reestruturação administrativa na cidade de Paris. Já a Ile de la Cité no marco zero, né, o ponto nevrálgico ali da cidade, sofre também uma das maiores intervenções. Então, Haussmann transforma toda aquela área ali numa área de domínio de edificações militares, né, naturalmente que preservando a Catedral de Notre-Dame, mas ali ele constrói e pensa edificações militares para este local. Constrói também novas pontes que ligam ali a Ile de la Cité às outras margens ali do rio Sena. E então esse ponto sofre uma grande interferência. Edificações são demolidas a fim de atender então a esse anseio governamental de controle da cidade. A Praça da Étoile, que é aquela praça onde eu comentei com vocês no vídeo anterior, até de que foi ali onde foi construído o Arco do Triunfo, transforma-se num ponto de convergência de 12 grandes avenidas. E é a configuração que a gente mais conhece hoje, né? Inclusive é o cartão postal da cidade de Paris. Essas 12 avenidas chegando na Praça da Étoile seriam consideradas ali por Haussmann como se fossem as 12 pontas da grande estrela, né? Que a Étoile para Paris seria, né, a Praça da Estrela. Então essas seriam as suas grandes pontas, esses 12 bulevares que convergem para ali, inclusive um deles e o principal, né, o eixo da cidade seria Champs-Élysées. Outra intervenção icônica na cidade, que assim ficou icônica devido ao seu poder destrutivo de todo o tecido urbano existente, foi a Avenue de l'Opéra, que seria a Avenida da Ópera, que ao longo de toda ela a gente teria avisado no final da perspectiva da Grande Ópera de Paris. Então essa avenida larga também nos mesmos padrões, né, do que havia sido pensado para a cidade, acaba ali devastando a cidade de edificações existentes, residências, comércios, para que fosse construída essa avenida. Os grandes críticos da época, né, o que diziam, muitos deles criticavam, inclusive faziam charge, tirinhas, né, nos jornais, de como se a cidade de Paris, representando Paris como se fosse uma mulher, né, ela estaria sendo ali violentada pelo prefeito, que seria Haussmann. Então havia uma crítica muito grande por todo esse perfil de destruição. Haussmann, inclusive, ficou como alcunha do artista da destruição, porque ele transformou a cidade baseado na destruição do antigo. Contudo, muitos outros cidadãos gostaram da modernização, porque de fato trouxe benefícios que os benefícios tecnológicos da época, né, como de infraestrutura, habitações mais modernas, com padrões construtivos mais contemporâneos, o bem-estar das infraestruturas, como gás canalizado, água quente, o próprio saneamento básico, a construção de edifícios institucionais, então, que promoviam então ali para a população um certo conforto de usar esses edifícios públicos, né, de lazer, cultura, mesmo de educação ou saúde, e também pela criação de 2 parques e o investimento nessas pracetas e áreas verdes que foram feitas ao longo da cidade, né? Então, 2 grandes parques foram criados, um a leste e outro a oeste da cidade. Então, a leste foi construído o Parque Bois de Boulogne e a oeste da cidade o Parque Bois de Vinicius. O plano todo foi executado em um período longo, mais de 20 anos de execução. Foi documentado a pedido da Comissão Histórica de Paris a partir de 1860 pelo fotógrafo Charles Marville. Todos esses documentos históricos que nós vemos, em vários momentos identificamos que parecia que a cidade estava vivendo um cenário de guerra, né, devido à destruição e tudo mais. Mas com o tempo a população foi ali assimilando as novas construções e o novo padrão de vida da sociedade e o novo padrão de vida proposto, e acabou se adaptando e até se entusiasmando com todo esse novo desenvolvimento. A cidade ela adquire todo esse aspecto mais
em busca do renascimento, né? Fica uma cidade mais renascentista, assim, ainda que produzida, né? Aí extratemporânea, né? Quase 400 anos depois do movimento do Renascimento. Mas era uma busca ali de Rosmã e de Napoleão III, né, devido a esse apreço que eles tinham a toda essa arte clássica, mas já com a releitura ali do Renascimento, né, trazendo aí nessa linguagem que eles denominaram mais neoclássica, ou que a gente vem conhecer aí dentro do estudo da arquitetura como a eclética. Então toda a cidade ela foi se transformando numa grande obra de arte. E o que veio a coroar isso foi a grande ópera feita por Charles Garnier, e talvez seja uma das óperas mais conhecidas do mundo, na perspectiva daquela avenida que eu comentei com vocês, que foi construída justamente para dar essa visada. E aí, pessoal, o que vocês acharam aí dessa intervenção, dessa reforma de Paris no final do século XIX, né? Sem dúvida, foi a principal intervenção urbana feita em uma cidade europeia ali nesse período. Ela transforma totalmente a característica da cidade de Paris, que ela já vinha sendo um expoente de cultura e de intelectualidade, mas isso se traduz para o espaço construído, né, o espaço urbano após a reforma, e faz com que a cidade adentre aí o século XX como a cidade mais moderna, mais avançada tecnologicamente no sentido urbano, da Europa. Isso com certeza traz uma evidência para a França, tanto que a França nesse período domina, né, o cenário cultural e mesmo o cenário das artes e da própria arquitetura e do urbanismo, né? A gente observa que mesmo aqui no Brasil, os grandes arquitetos dessa época, eles tinham sua formação na Escola das Belas Artes de Paris. Então, eles acabaram ditando aí os ritmos da arquitetura para esse início do século XX. Inclusive, a gente vai ver que os nossos principais arquitetos aí, até mesmo do movimento modernista, beberam muito na fonte de arquitetos e urbanistas franceses. Mesmo já vindo desde lá de Tony Garnier, da cidade industrial, né, de planos para a cidade de Lyon. Como eu sempre comento, e já comentei em alguns vídeos, né, que o conhecimento ele vai se incrementando ao longo do tempo. Então Tony Garnier fez alguns discípulos, né, e um deles, né, vários deles foram adicionando conteúdo aí aos seus conhecimentos, e a gente vê que chega ali principalmente em Le Corbusier, já no início do século XX, mas na frente que eu pretendo falar sobre o Le Corbusier e as suas influências aí, então, no urbanismo. Sem dúvida, a reforma de Paris é uma reforma muito contraditória e ela tem aí defensores e atacantes. Contudo, conquanto ela recebe críticas por toda essa destruição que ela faz no ambiente histórico construído, ela também recebe enormes elogios pela modernização das suas infraestruturas e do investimento em saneamento principalmente, mas muito mais que isso, pela atitude de transformar a cidade baseado aí num novo pensamento que veio a ser chamado posteriormente aí pelo Esprit Nouveau, de que era possível mudar e romper e se desligar de certos laços conservadores que prendiam a cidade mais ao passado e levavam ela para um novo patamar, né? Um novo patamar de pensamento, né? Não só a ideia de visualização dessa reforma,
acabou extrapolando ali a parte tectônica, né, a parte construída da cidade do planejamento urbano, mas como uma expansão intelectual de toda a sociedade parisiense que fez com que a sociedade evoluísse, né? Então, inclusive, Paris vem a ser chamada a cidade das luzes, inclusive tem esse título até hoje, mas não só pela física, né, da cidade ser iluminada, como ficou de fato devido à melhoria das suas redes de infraestrutura, mas pela iluminação do pensamento e pela produção intelectual, né, das mentes, começaram também a ir para a cidade, né, por ela ser tão atraente assim, ela acabou trazendo para si ali as mentes mais brilhantes do mundo. E é isso que eu comento com vocês desde o primeiro vídeo que eu lancei aqui, já feita lá, né, uma constatação feita por Eduardo Glasser, naquele episódio eu comentei, de que as cidades mais evoluídas e mais prósperas do mundo era aquela que atraía mentes, capital humano, para que nela desenvolvesse e prosperasse, né? Então não é a cidade em si que se desenvolve e simplesmente por ser cidade ela acaba sendo uma cidade próspera, mas sim a população que está nela e a capacidade dessa população de produzir inovação e produzir oportunidades para que essa sociedade se evolua. Mas outros problemas surgiram no século XX, né? Lembrando que é o século onde tivemos 2 guerras mundiais e as consequências dessas guerras trouxeram com certeza grandes impactos no ambiente urbano. Mas esse é tema que provavelmente abordarei também em outros vídeos, pois esse é dedicado mais ao Plano Haussmann, a reforma de Paris, que eu já fiz no vídeo anterior, né? Ao contexto histórico. E agora eu complemento aí dando essas pinceladas no Plano Haussmann, super importante, né, para quem gosta do tema de cidades, gosta de ouvir, de estudar ou de se informar sobre esse tema. É importante ter em mente, né, esse acontecimento, pois ele significou aí uma virada para o planejamento urbano e com certeza incentivou aí muitas outras cidades, inclusive na América Latina, né, a Reforma Pereira Passos, no Rio de Janeiro, teve influências do Plano Haussmann e outras que a gente poderá ver também aí em futuros vídeos do canal. Espero que vocês tenham gostado, então, pessoal. Peço que se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Deixe o seu like no vídeo para fortalecer aí esses assuntos urbanos no YouTube e também fortalecer aqui o crescimento do canal e dar aquele apoio para que a gente continue produzindo outros vídeos. Nos próximos vídeos vou continuar abordando ali conceitos que se iniciaram principalmente na Europa, né, e depois se expandiram para o mundo todo, conceitos urbanos de gerenciamento de cidades e da criação, né, de planos urbanos que vieram aí a dar origem a essa disciplina que é o urbanismo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ativem o sininho para receber sempre, né, as informações, aí, as notificações de quando chegar esses novos vídeos de outros conteúdos. Obrigado por assistirem e até a próxima.